onde o governo do estado promoveu ontem à tarde a reunião semestral do seu Conselho Gestor Estadual do Programa Paraná Produtivo, que entra na segunda fase agora. Esta reunião foi comandada pelo vice-governador do estado, Darcy Piana, que ocupa hoje o cargo de presidente desse conselho. No encontro, foi deliberada a constituição de agências de desenvolvimento para cada uma das regionais. Isso me lembra muito o que Santa Catarina fez em algumas gestões passadas, salvo engano, na gestão de Raimundo Colombo, que ele criou ali agências de desenvolvimento regionais, as SDRs, né, para trabalhar de forma regional o que cada região precisa. Lembro que aqui Porto União, no caso, né, na época, fazia parte da agência regional de Canoinhas, né? E hoje o estado do Paraná vai criar essas agências em modo de pessoa jurídica com o CNPJ, para que cada uma dessas possa receber recursos do Estado, previstos no valor de R$500 milhão, só que aí para projetos de desenvolvimento, né? Diferente do que era de Santa Catarina, que trabalhava ali todos as frentes, né? Aqui não, o Paraná vai trabalhar apenas com a questão de desenvolvimento dessas 15 regionais. Hoje, somente temos 2 regionais em operação, né? Que é lá na região Oeste e Sudoeste. Para o governador, aliás, vice-governador Darcy Piana, sem planejamento não dá para ir lugar algum. Por isso que esta reunião aconteceu ontem para planejar e criar agora essas agências regionais de desenvolvimento. Vamos ouvir Darcy Piana. Na verdade, planejamento é tudo. Sem planejamento a gente não vai a lugar nenhum. As coisas podem até acontecer, mas é por acaso e nem todo mundo acontece por acaso. Então a gente tem que planejar, tem que saber o que a gente precisa, saber o que a região precisa e trabalhar em cima disso. Quantos empresários vêm conversar comigo para investir aqui no Paraná? 90% deles já sabem aonde querem ir, querem asfalto, querem comunicação, querem energia elétrica, querem boas estradas, querem ferrovia e assim por diante. Outros chegam e colocam. Para mim, tanto faz no litoral como lá onde tem a produção da matéria-prima. E daí? Como é que fica para explicar para ele onde tem matéria-prima? Claro que ele explica o que ele quer, a gente sabe onde produz, agora qual dos municípios daquela região que se enquadra dentro daquilo. Porque se você bobear, o outro estado está mostrando para ele, está fazendo com que ele vá para lá. Então a gente tem que ser esperto e tem que ter um plano na mão e saber tudo o que está acontecendo no Paraná inteiro. E cada um tem que sair com a pasta embaixo do braço, saber ser vendedor da sua região. Por exemplo, eu citei o caso de União da Vitória e aquela região inteira. União da Vitória já foi a 4ª, 5ª cidade do Paraná. Hoje é quanto? 28ª, 30ª. Por quê? Porque outras regiões do Paraná se prepararam e conseguiram convencer os investimentos. Ah, mas não tem boas indústrias? Tem, claro. Tem 150 anos. Agora, poderia ter muito mais, desde que tivesse preparado, tivesse vendido a sua imagem. Então, é tudo isso que a gente está querendo aqui para preparar o orçamento dos próximos anos no nosso estado e fazer com que esse dinheiro que a gente tem, que não é muito, seja colocado onde precisa. E de repartir um pouco esse bolo para não ficar tudo para um só e os outros ficarem olhando o crescimento dos outros. Palavras do vice-governador, alguém que já presidiu, né, a FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e que reconhece que a União da Vitória, no passado, isso graças à Estrada de Ferro, né, tínhamos aí uma economia muito melhor, sendo uma das maiores potências do Estado do Paraná na época. E hoje, né, infelizmente, a coisa não é bem assim. Quem falou também sobre o assunto foi o secretário de Planejamento, Guto Silva, que explicou, né, que nem todos os arranjos são iguais, ou seja, cada regional, de fato, ela tem sua peculiaridade no que precisa mais, no que precisa desenvolver. Nós queremos um Paraná com as ações e o planejamento descentralizado. É importante que o Paraná reconheça essas regiões e o governo governe para todas as regiões.
Por isso nós temos o Paraná Produtivo, que é um instrumento importante de debate, sobretudo de planejamento regional. Nós chamamos desse processo dos arranjos regionais, com a presença das universidades, da sociedade civil organizada, das empresas, do mundo político, está todo mundo reunido no Paraná Produtivo. E o Paraná Produtivo apontam quais são as prioridades de cada região. Essas prioridades que já estão destacadas no orçamento plurianual, que é o orçamento dos próximos 4 anos. Então, isso nos dá uma diretriz para que o que a região pensa e verbaliza e constitui no seu planejamento possa já estar destacado no orçamento, que facilita aí a execução desse desejo da região. Então, nós estamos fazendo um planejamento de baixo para cima. O planejamento não pode ser feito por meia dúzia de técnicos aqui em Curitiba, colocando goela abaixo que uma região A ou outra pensa. Nós queremos ouvir as regiões e é por isso que o Paraná Produtivo tem essa lógica. E agora com uma inovação. Das 15 regiões do Paraná Produtivo, nem todas têm uma agência de desenvolvimento. O que é uma agência de desenvolvimento? É uma figura, personalidade jurídica privada, onde o Estado pode aportar recursos para ela gerenciar esses projetos e gerenciar esse planejamento. Nós temos apenas 2 regiões com esse formato, que é a região Sudoeste e Oeste. E o objetivo hoje deliberado na região é para que a gente possa constituir uma agência de desenvolvimento por região. É como se fosse uma guardiã do planejamento estratégico e o nosso objetivo é poder linkar o planejamento de cada região com um grande planejamento do Estado, que é o Master Plan. O planejamento do Estado tem que dialogar com o planejamento regional. Isso faz sentido para a gente organizar melhor as coisas, isso faz sentido para a gente gastar melhor, investir melhor, para que não haja sombreamento de ações, e isso significa zelo com o dinheiro público, significa zelo com boa gestão para economizar recursos e a gente poder fazer mais com menos recursos.